Estamos de volta, continuamos aqui a estudar as discussões, as principais reflexões sobre a questão envolvendo o presidente Dilma, Tribunal de Contas da União. Prometi a vocês na última aula que nós trataríamos agora sobre os limites de atuação do Tribunal de Contas da União. O que efetivamente aconteceu no caso envolvendo Dilma e TCU? Como é que funciona isso? Será que o Tribunal de Contas ele julga? Será que o Tribunal de Contas simplesmente emite parecer prévio? Preciso contar isso para vocês, porque isso pode aparecer na sua prova e eu preciso que você conheça esse assunto. Vamos lá, quais são os limites de atuação do TCU? A melhor resposta que você pode dar é que depende. Depende do quê? Para que você saiba quais são os limites de atuação do TCU, eu preciso que você saiba se estamos tratando de contas de governo ou de contas de gestão. Sabe por quê, pessoal? Essa é uma distinção que pouca gente conhece. Muita gente lê a Constituição, passa pelo artigo 71 da Constituição da República, mas muitas vezes se esquece de analisar com a profundidade que ele merece a diferença entre os artigos 71, inciso 1 e o artigo 71, inciso 2. Hoje, se você não sabia a diferença entre contas de governo e contas de gestão, finalmente você vai aprender e é assim que eu espero que aconteça. Para que você saiba a diferença entre conta de governo e conta de gestão, preciso que você analise comigo, com a profundidade que eu te pedi, os incisos 1 e 2 do artigo 71 da Constituição da República. Como tudo tem um começo, vamos começar aqui pelo caput do artigo 71 da Constituição, que trata das atribuições do Tribunal de Contas da União. Por simetria, já adianto a vocês que tudo aquilo que se disser a respeito do artigo 71 em relação ao TCU também se aplica aos tribunais de contas dos estados e com uma devida restrição aos tribunais de contas dos municípios. Com uma devida restrição, porque lá no artigo 31 da Constituição há uma sistemática um pouco diferente do que a gente vai tratar aqui. Mas como o nosso objetivo é discutir efetivamente a decisão do Tribunal de Contas da União, eu vou deixar essa discussão para as nossas aulas de Direito Financeiro e vou concentrar a nossa análise no que decidiu o TCU. Vamos lá? Inciso 1 e inciso 2, portanto, eles tratam, de um lado, das contas de governo e de outro, das contas de gestão, e é a partir de agora que eu vou começar a tratar com vocês das diferenças. Inciso 1, começando do começo, ele trata que ao Tribunal de Contas da União compete apreciar, sublinha isso, apreciar as contas do Presidente da República, ou no caso aqui, da Presidente da República, mediante parecer prévio que vai ser elaborado em 60 dias em relação às contas anualmente prestadas pelo Presidente da República. É um artigo complexo, é um artigo que eu concordo com você, tem muitas informações, então para facilitar a sua vida, vou desmembrar o que ele diz em verbos, em substantivos, para que fique mais fácil a sua compreensão. O artigo 71, inciso 1, ele trouxe como verbo o verbo apreciar. Guarda isso. Contas, não especificou qual conta. Falou em chefe do executivo, presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, ele fala em presidente, mas como eu já falei para vocês, por simetria, também se aplica ao prefeito e ao governador. E aqui há a expressão parecer prévio. Tribunal de Contas, quando aprecia as contas do inciso 1, ele emite parecer prévio. Guardou isso? Anota isso. Reflete sobre isso, porque você que vai me ajudar a dizer qual é a diferença do inciso 1 para o inciso 2. Olha o que fala o inciso 2. O inciso 2 ele não falou em apreciar. Olha o verbo que ele usou. Julgar. Julgar é muito mais incisivo do que apreciar. Guarda isso. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos, enfim, é um texto exaustivo, mas o que precisamos concentrar aqui é a sua parte inicial. Vamos desmembrar de novo, como fizemos com o inciso 1? Inciso 2, cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e responsáveis. Meus amigos, primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, o Tribunal de Contas julga sim. Pode ser que o Tribunal de Contas emita um acórdão julgando as contas de alguém. Muitos jornais, muitas televisões, muitas reportagens estão dizendo que o Tribunal de Contas não julga. Não é bem assim. Talvez ele não julgue para o leigo, para aquele que não estuda direito, para aquele que não se interessa pelo que a nossa Constituição da República determinou. De fato, no que aconteceu no caso concreto, o Tribunal de Contas não julgou. Mas não é que ele não julgue. Ele julga sim. Ele julga na hipótese do inciso 2. Mas eu quero então que você comece a entender comigo as igualdades e as diferenças entre os incisos 1
e 2. Vamos lá? Vamos olhar planificadamente um do lado do outro. O inciso 1, como eu falei para vocês, ele trouxe o verbo apreciar. Apreciar é menos forte, é mais fraco do que julgar. Julgar é muito mais incisivo. E isso vai ter uma repercussão fundamental para o nosso estudo. Sabe por quê? Porque embora os dois incisos mencionem contas, há uma diferença, que é justamente a diferença que eu iniciei a aula tratando para vocês. Contas e contas são mencionadas tanto no inciso 1 quanto no inciso 2. Mas a diferença é que ao passo que o inciso 1 ele trata de um determinado tipo de conta, que a gente vai ver mais para frente, são as contas de governo, o inciso 2 ele trata das contas de gestão. Mas calma, vamos com calma. Volta aqui o que o inciso 1 disse, chefe do executivo. Inciso 2 falou em administradores e responsáveis. Não significa que o chefe do executivo não seja um administrador. O chefe do executivo é um administrador público. Mas para que você entenda a diferença entre o inciso 1 e o inciso 2, você precisa conhecer a distinção entre governo, de um lado, e administração pública, de outro. Governo, você deve ter visto isso nas suas aulas de direito administrativo, é aquele que traça metas, traça prioridades, traça estratégias. Estratégias essas que vão ser cumpridas por quem? Cumpridas pela administração pública. Então, não é que o chefe do executivo não seja um administrador público, mas ele é chefe do executivo traçando metas e é administrador público quando ele executa. Essa é a principal distinção. No inciso 1, o administrador público ali está atuando como chefe do executivo. Ele está atuando nas suas contas de governo. Quando ele atua no inciso 2, o Tribunal de Contas julga porque o presidente ou o governador ou qualquer outro administrador responsável por bens, valores ou dinheiro público, ele atua ali como administrador público. O que mais que há de diferente? No inciso 1, nós vimos aqui a menção ao parecer prévio. No inciso 2, não houve menção ao parecer prévio. Só que, meus amigos, eu já adiantei para vocês, julgar é muito mais incisivo do que apreciar. Quando o Tribunal de Contas da União, ou dos estados, ou dos municípios aprecia, ele aprecia mediante um mero parecer prévio. No caso do inciso 2, quando ele julga, ele não faz só um parecer prévio, ele emite um acórdão. Ele emite um acórdão julgando aquelas contas de gestão. E aí eu te pergunto, se no caso do inciso 1, há um mero parecer prévio que demanda remessa daquele parecer prévio para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, eu te pergunto, de quem é a última palavra? Quem é que dá a última palavra no caso do 71, inciso 1 da Constituição da República? Meus amigos, se o Tribunal de Contas da União só emite parecer prévio, quem dá a última palavra é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Em sentido diametralmente oposto, o inciso 2, como cabe ao TCU julgar as contas de gestão do governo, o acórdão que decide aquelas contas, ou pela rejeição ou pela aprovação, quem dá essa última palavra é o próprio Tribunal de Contas da União. Portanto, meus amigos, eu quero que vocês me ajudem a concluir. Se é assim, tudo que eu falei, anota aí no seu caderno, para ficar mais fácil, para ficar mais claro. O artigo 71, inciso 1, ele trata das contas de governo. Ele trata das contas de governo de modo que os tribunais de conta, eles só emitirão parecer prévio. Eles só emitem parecer prévio e quem dá a última palavra não é o Tribunal de Contas. Quem dá a última palavra, no caso do inciso 1, é o Congresso Nacional. Se é o Congresso Nacional que vai dar a última palavra, eu te pergunto, e eu acho que você, mais do que isso, eu tenho certeza de que você vai saber a resposta. Se a última palavra é dada pelo Poder Legislativo, esse julgamento dessas contas de governo é técnico ou é político? Quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. Se trata de um julgamento técnico ou de um julgamento político? Eu pude ouvir você falando aí de casa. Eu tenho certeza de que você disse que é um julgamento político. Se é o Poder Legislativo que dá a última palavra, é claro que é um julgamento político. Claro que ele tem aqui características administrativas, mas notadamente ele é um julgamento político. E no caso do inciso 2, se o Tribunal de Contas julga, o Tribunal de Contas dá a última palavra, o Tribunal de Contas emite um acórdão, ele analisa as contas de gestão, eu te pergunto, se tudo isso é verdade, e você já anotou em relação ao inciso 2, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se a última palavra, no caso do inciso 2, é dada pelo Tribunal de Contas da União, o julgamento do inciso 2 é técnico ou é político? Mais uma vez, tenho certeza de que você acertou, o julgamento é eminentemente técnico. Artigo 71, inciso 1, julgamento político.
última palavra, dada pelo Legislativo, mera apreciação por parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Inciso 2, de outro lado, o Tribunal de Contas dá a última palavra, ele julga as contas de gestão, julgamento, portanto, tem como última palavra a decisão do acórdão do Tribunal de Contas da União e, por essa razão, o julgamento é notadamente técnico. E aí eu te pergunto, meus amigos, com base em tudo isso que nós estudamos, com base em tudo isso que nós vimos, as contas da presidente Dilma, que têm sido analisadas pelo TCU e que deflagraram, que estão assolando os noticiários, são contas de gestão ou contas de governo? Eu já falei para vocês que as contas da presidente ainda serão remetidas para o Congresso Nacional, para que lá no Congresso Nacional haja a última palavra. Se trata então de contas do quê? De governo ou de gestão? Agora eu tenho certeza de que você aprendeu e entendeu. As contas que estão sendo analisadas pelo TCU, que estão aparecendo no jornal, na televisão, na internet, são as contas de governo prestadas anualmente, por isso a conta de governo analisada é a de 2014. São contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante a atuação meramente de apreciação do Tribunal de Contas da União, que emitiu aquele parecer prévio que não tem caráter vinculante, pessoal. Aquilo que o Tribunal de Contas decidiu não necessariamente será observado pelo Poder Legislativo. Pode ser que o Congresso Nacional receba aquele parecer e não queira acatá-lo. Pode ser que, embora haja uma rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, o Congresso Nacional olhe para aquilo ali e diga que está tudo bem, ache que está perfeito e aprove as contas da presidente. Então, agora que você entendeu que as contas que estão sendo julgadas pelo TCU são contas efetivamente de governo, eu convido você a, na próxima aula, entender efetivamente o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo na realidade contemporânea, na nossa situação atual. Faço isso na nossa próxima aula e, como eu já fiz, te convido. Até lá. Grande abraço.